Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre Clonaram Tyrone, filme que acaba de chegar na Netflix. Confesso que precisei assistir esse filme 2 vezes, porque da primeira vez que assisti ele, eu assisti errado. Na verdade, da primeira vez, eu assisti ele com expectativas erradas, mas consegui enxergar o potencial da produção e fiquei incomodada com o fato dele não ter funcionado tão bem assim pra mim. Então, decidi revisitá-lo e foi quando dei outra chance para ele e percebi: se O Segredo da Cabana tivesse um filho com algum filme do Jordan Peele, com certeza o resultado seria Clonaram Tyrone. E a partir do momento que me dei conta disso, também me dei conta que da primeira vez que assisti o filme, eu não tinha entendido ele. E é por isso que nesse vídeo eu faço um final explicado para a produção, além da análise sem spoilers, porque tenho certeza que não fui a única que ficou confusa com essa história. Mas se você quiser evitar os spoilers, ou até mesmo pular diretamente para eles, eu te ajudo. Eles começam nesse minuto que tá aparecendo aqui em tela. Antes disso, faço a análise. E a lição de casa, qual é? Qual é? Já deixa o like agora no comecinho do vídeo e também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Dito isso, bora de análise. Bem, em Clonaram Tyrone, conhecemos o Fontaine. Ele é traficante em uma pequena cidadezinha dos Estados Unidos. Em um dia aparentemente normal de sua vida, ele é morto a tiros por outro traficante. Só que no dia seguinte, ele acorda como se nada tivesse acontecido, o que levanta suspeitas em um cafetão e na prostituta Yo-Yo. E juntos, os três vão atrás de respostas para essa situação estranha e acabam descobrindo uma conspiração gigantesca debaixo de Glen, a pequena cidade em que vivem. Olha, pessoal, Clonaram Tyrone é um filme longo. Ele tem 2 horas de duração e conforme o tempo passa, ele vai se tornando mais caótico e mais divertido. Isso porque a todo instante ele entrega pra gente pequenas peças dessa trama e ficamos um pouco perdidos tentando compreender como que tudo aquilo pode se encaixar. E eu garanto para vocês que a resposta para tudo que tá acontecendo em Glen é muito maior do que a gente conseguiria imaginar e não é tão óbvio como aparenta ser. E a grande sacada dessa história, que eu não tinha percebido da primeira vez que assisti, é que não podemos assistir essa produção esperando uma comédia que faça a gente gargalhar e tampouco uma ficção científica que frite nossos miolos. Na verdade, recuperando a referência do começo do vídeo, tal como O Segredo da Cabana, Clonaram Tyrone é um filme que traz um humor ácido e que não se leva a sério, mas ao mesmo tempo é muito consciente de si. E como ficção científica, não é uma produção que traz grandes explicações científicas ou que traz ideias disruptivas. Na verdade, é o casamento do tom de comédia e ficção científica que torna esse filme um prato cheio para quem gosta de produções que sabem discutir questões sociais por meio de uma sátira social. E eu diria para vocês que um tema que permeia todo esse filme é o racismo. E para debatê-lo, a produção recupera elementos antigos, mas ao mesmo tempo que soam muito atuais. Como, por exemplo, a violência policial. Ou seja, temas pesados são diluídos dentro de uma história divertida. Só que tudo isso aqui somente faz sentido bem ao finalzinho da história, quando temos um pequeno plot twist que justifica tudo de estranho que acontece dentro daquela cidade. Aliás, o desfecho da produção é uma bagunça, mas ao mesmo tempo divertido. Ele deixa as portas abertas para uma continuação, mas tenho minhas dúvidas se isso realmente seria prático, visto que todas as explicações para os segredos da trama já são entregues aqui. Agora, sobre os protagonistas da história, o Fontaine é vivido pelo John Boyega e também temos aqui o Jamie Foxx, assim como a Teyonah Parris. E eu diria pra vocês que a atuação do Boyega é certeira. Ele entrega um personagem que é cheio de fúria, mas que ao mesmo tempo tá muito confuso diante de tudo que tá acontecendo ali e das descobertas que eles fazem. Já a dupla de coadjuvantes dá o tom mais cômico da produção, que às vezes funciona,
Às vezes não, visto que a narrativa derrapa algumas vezes em alguns diálogos que deveriam ser engraçadinhos, mas que não tem tanta graça assim. Só que em contrapartida, ela acerta em cheio quando cria situações mais caóticas, especialmente no final, quando rola uma invasão. Aí uma pequena observação. O título Clonaram Tyrone demora muito para fazer sentido para quem assiste, tá bom? Somente bem aos 45 do segundo tempo do final do filme é que ele vai fazer sentido, e mesmo assim há aqueles que vão terminar a produção sem entender muito bem ele. E no fim do dia, esse título é mais uma sacadinha engraçada da história. E uma característica que chama a atenção no filme é a homenagem que ele presta aos filmes Blaxploitation, que foi um movimento cinematográfico norte-americano que surgiu nos anos 70. E basicamente eram produções protagonizadas e realizadas por atores e diretores negros. E tinham como público-alvo, principalmente, os negros norte-americanos. E aqui a homenagem é perceptível na estética do filme, tanto nos figurinos dos personagens, como também no modo como ele foi gravado, já que o formato dele remete a lentes antigas. Além disso, algo que também me chamou a atenção é que não fica muito claro pra gente em que momento esse filme se passa, pois há diálogos que situaria a história na segunda década dos anos 2000, mas toda a cenografia remete ao final dos anos 90, começo dos anos 2000. E, em resumo, Clonaram Tyrone é um filme ousado e que se destaca em meio ao turbilhão de produções genéricas que entram semanalmente no streaming. É um filme que tem estilo, tem história e tem uma mensagem. Vale a pena dar uma chance para ele. Talvez duas, caso você não entenda ele de primeira. Inclusive, se você já assistiu o filme e ficou com alguma dúvida, saiba que agora vou para a parte 2, ou seja, para a parte com spoilers. Então, se você ainda não assistiu o longa e não quer ter nenhuma surpresa estragada para você, beijinhos e tchau, tchau! Agora, se você segue comigo, bora compreender Clonaram Tyrone. Bem, a grande sacada desse filme é que o protagonista, o Fontaine, é um clone e ele vive numa cidade que está sendo monitorada por uma grande empresa. Para ser mais precisa, a cidade de Glen é um grande experimento, sendo que o principal cientista por trás de tudo isso é o próprio Fontaine, só que a versão original dele. Ele decidiu conduzir esse experimento após sofrer muito com a morte do irmão dele, o Ronald. O caçulinha da família dele foi morto a tiros por policiais num episódio de racismo que acabou destruindo Fontaine. Com isso, ele decidiu que não queria ver mais jovens sendo mortos nos Estados Unidos por conta do racismo, e ele queria acabar de vez com o racismo dentro do país. Foi quando ele percebeu que a única forma mesmo de acabar com ele é tornando a população tão parecida ao ponto dos negros não existirem mais como são fisicamente. Só que ele não queria aniquilar a população negra. Não, e é por isso que ele colocou esse experimento em prática, apostando na assimilação. Ele queria branquear a população negra, mas preservando os traços dela. Ok, essa premissa é muito perturbadora. E notamos no filme que existem personagens que são resultados desse experimento. Ou seja, todos os personagens que são brancos, mas que têm cabelo afro. O cientista do laboratório secreto, o cara da lojinha de frango, o cara também da vendinha, que é tipo um mercado. Enfim, o Fontaine queria colocar em prática esse plano dele com pessoas parecidas com esses testes, de forma que viabilizasse o clareamento da população negra ao longo de gerações, para que esse branqueamento, esse clareamento não fosse percebido. E aqui eu deixo uma observação. Quem percebeu que o Michael Jackson é citado no filme, assim como o cientista do laboratório escuta uma música dele? E por que será? Porque, para o Fontaine original, o Michael Jackson é um caso de sucesso dentro da proposta de assimilação dele. É um exemplo a ser seguido. Um homem negro que ao longo da vida teve a sua pele clareada. E lembrando que na vida real, o Michael somente ficou branco porque ele tinha uma doença, tá?
Outra sacada da produção é que um dos chefões da empresa se chama Nixon. E isso é uma clara referência a Richard Nixon, o presidente dos Estados Unidos que liderou a campanha Guerra às Drogas, que acabou criminalizando a população negra. Bem, agora voltando para o experimento conduzido pelo Fontaine original, saiba que esse experimento tinha várias frentes diferentes. Primeiro que eles estavam mantendo monitorada a cidade de Glen 24 horas por dia. Existiam várias câmeras e também mecanismos de controle. Por exemplo, existia um pozinho branco que fazia quem usasse ele rir de absolutamente tudo. E esse pozinho fazia parte dos ingredientes do frango que era vendida na principal lanchonete da cidade. As pessoas comiam ele e ficavam muito alegres. Já no salão de beleza daquela cidade, existia um produto de alisar cabelo, novamente remetendo à ideia da assimilação, que era capaz de fazer quem utilizasse ele esquecer de todos os problemas da vida. Inclusive, até mesmo as músicas que tocavam na rádio da cidade, na balada local, eram escolhidas a dedo, porque era um mecanismo de controle que transformava as pessoas em robozinhos. E bem, se a ideia era clarear a população, por que de acho criaram clones e também estavam tentando controlar as pessoas? Primeiramente, os clones eram cidadãos estratégicos. O traficante, o cafetão e por aí vai. E por que justo essas pessoas? Era para manter Glen sob controle. A ideia era não permitir a gentrificação do lugar, ou seja, atrair pessoas de maior poder aquisitivo e também manter a população comum sob controle. Afinal, pessoas que não pensam e somente fazem lepo-lepo e usam drogas são mais propensas a permanecerem em um ciclo de pobreza. E, consequentemente, tudo isso viabiliza o controle daquela cidade, favorecendo o experimento daquela empresa. Lembrando que os clones tinham lembranças das vidas de suas versões originais e não sabiam que eram clones, porque tinham uma vida de mentirinha criada pela empresa. Eles existiam porque esses personagens tinham maior propensão a serem mortos, e é por isso que precisavam ser substituídos frequentemente, pois tinham um papel a desempenhar dentro daquela cidade. Pois bem, bem no finalzinho, todos os traficantes locais se reúnem e invadem um laboratório secreto, destruindo ele e libertando todos os clones. Tal como o Fontaine original, o Fontaine velho, foi morto pelo Fontaine protagonista. Só que não foi ele que matou o Fontaine velho, e sim o Chester, que era um dos clones do Fontaine. E para isso, o Fontaine protagonista dá um comando para o Chester, que é justamente o comando que controla ele e faz ele matar o Fontaine original, ou seja, o Fontaine que deu origem aos clones. Por fim, o Fontaine protagonista e o Slick decidem ir para Memphis, junto da Yo-Yo, e quem sabe destruir outros laboratórios secretos como esse pelo meio do caminho. Afinal, eles acreditam que essa empresa deve ter feito outras cidades como cobaias. E eles não estão errados, viu? Já que ao finalzinho do filme descobrimos quem de acho é o Tyrone que é mencionado no título. E nada mais é do que uma das cópias do Fontaine. Acompanhamos ele numa outra cidade, tendo exatamente o mesmo dia típico do Fontaine. E somente quando ele assiste TV com os amigos é que ele descobre o que houve em Glen e como há vários clones perdidos por lá após terem sido libertados. E é quando o Tyrone descobre que clonaram ele. Ou melhor, ele pensa que foi clonado, mas na verdade é apenas uma cópia. E o que comprova as suspeitas do trio de personagens que acompanhamos nessa história. Esse experimento não estava sendo conduzido apenas na cidade de Glen, e sim nos Estados Unidos inteirinho. E bem, essa é a minha interpretação para a história. Pode ter um ou outro ponto aí que você possa divergir da minha versão, e se caso houver, por favor, compartilhe aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece o like e se inscreve no canal. E eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!